É muito comum que usuários iniciantes de Photoshop façam ajustes diretamente nos pixels originais da sua imagem, o que a gente conhece como edição destrutiva. Você encontra através do menu Image ou Imagem do Photoshop uma série de ajustes disponíveis que permitem fazer alterações diretamente sobre a sua camada ou diretamente sobre a sua imagem. Como no nosso caso, a nossa imagem em DNG foi aberta no Photoshop diretamente, ela vem com o background bloqueado, então a gente só tem uma camada, é quase como se fosse o mesmo que abrir um arquivo JPEG, por exemplo. Então, clicando no menu Image Adjustments, ou Imagem, Ajustes, você vai encontrar uma variação muito grande de ajustes. Alguns deles são bem específicos e utilizados em situações muito específicas também, mas existem outros ajustes que são os principais, digamos assim, são utilizados com muito mais frequência. Entre eles, esses 4 primeiros aqui, olha, nessa primeira divisão do menu de ajustes ali dentro do menu Imagem. Então você observa que cada um deles está separado em pequenos grupos: ajustes básicos, ajustes tonais, de matiz e saturação, ajustes que vão fazer uma modificação muito mais pesada na sua imagem, modificando completamente as informações. Eu não sei muito bem qual que é o critério de divisão, mas a gente já consegue pegar uma sequência lógica nessa divisão, onde os mais comuns ficam aqui na parte de cima. E é justamente isso que a gente vai explorar em mais detalhes agora. Quando você clica em qualquer uma dessas opções, clicando aqui, por exemplo, em Brightness, Contrast, que seria brilho, contraste, você acessa uma janelinha flutuante e nela você consegue fazer os ajustes da sua imagem, aumentando, por exemplo, aumentando o brilho ou diminuindo ele, ou aumentando e diminuindo o contraste. O que acontece é que essas modificações estão sendo feitas diretamente sobre os pixels originais da nossa imagem, ou seja, cada um dos pixels da imagem está sendo modificado e quando eu clicar no OK, essa modificação é permanente. Eu não posso voltar atrás se eu avançar muito nas minhas etapas de edição. Se eu fizer um ajuste de brilho e contraste, depois faço um outro ajuste, faço uma pintura, se eu precisar voltar para editar esse brilho e esse contraste novamente, isso não vai ser possível, a menos, é claro, que eu volte para o começo ou volte aqui no meu painel de histórico até a etapa onde eu fiz essa edição. Então eu fiz só o brilho e contraste, voltando aqui para a opção de abertura. Então isso é o que a gente chama de edição destrutiva, quando há modificação do pixel original da imagem, da informação original da imagem, e essa, convenhamos, não é a melhor maneira de trabalhar no Photoshop. Eu recomendo que você, por enquanto, explore esses modos de ajustes aqui. Um por um, vai clicando, vai vendo o que cada um deles faz, você pode voltar depois, clica aqui em Image Adjustments, Levels e vai testando o que você tem aqui em cada uma das janelas, o que pode ser feito, o que acontece quando você mexe em cada uma dessas opções, não é? Então, você precisa descobrir primeiro cada um dos filtros. É claro que a gente vai estudar os principais mais à frente, não são filtros, são ajustes na verdade. Mas por enquanto, nessa primeira etapa, eu recomendo que você vá conhecendo cada um dos itens disponíveis aqui no menu de ajustes do menu Imagens. E a maneira mais indicada para fazer ajustes nas suas imagens dentro do Photoshop é utilizando técnicas e métodos não destrutivos. Então a gente tem os modelos destrutivos, ou seja, modificam diretamente os pixels da imagem, e os não destrutivos já modificam esses pixels, mas de maneira que pode ser revertida, pode ser editada, pode ser desfeita a qualquer momento, sem que você precise voltar para o começo da sua edição ou abandonar as etapas que você já tinha feito. Iniciar um processo de edição não destrutiva no Photoshop automaticamente implica que você vai ter que abandonar o formato de arquivo nativo. Ou seja, se você abrir uma imagem JPG, para que você mantenha todas as suas capacidades de edição e consiga trabalhar de maneira não destrutiva, você obrigatoriamente vai ter que passar a salvar o seu arquivo em PSD, que é o formato padrão do Photoshop. É claro que no final de tudo você pode salvar uma cópia em JPEG, sempre mantendo o seu arquivo PSD para que você possa fazer edições posteriores. O importante aqui é você manter o seu formato PSD para que você possa acessá-lo a qualquer momento, mas nada te impede de exportar em outros formatos, e é exatamente isso que a gente vai fazer. Para que você possa trabalhar de maneira não destrutiva, a gente vai utilizar com bastante frequência o painel de camadas, porque é a partir desse painel que a gente vai conseguir aplicar exatamente os mesmos recursos, os mesmos ajustes disponíveis no menu de ajustes, utilizando o que a gente conhece como camadas de ajustes. As camadas de ajustes são, na verdade, ajustes aplicados ao seu projeto que podem ser modificados utilizando
o conceito de camadas. A gente viu que camadas são como se fossem folhas transparentes, né? Que podem ser colocadas umas sobre as outras para que a gente possa criar as nossas composições. E as camadas de ajustes também são camadas, mas elas funcionam de um jeito ligeiramente diferente das camadas convencionais, sendo utilizadas basicamente para que você possa fazer ajustes à imagem. Você pode adicionar camadas de ajustes utilizando o próprio painel de camadas, utilizando esse controle aqui embaixo, essa bolinhazinha preto e branco aqui. Quando você clica nela, você observa que você tem exatamente os mesmos controles disponíveis lá no menu Adjustments, incluindo algumas outras opções como Solid Color, Gradient e Pattern, que seria cor sólida, gradiente e padrão. Quando você seleciona um dos ajustes, por exemplo, vamos selecionar aqui o brilho e contraste, você observa que uma nova camada é adicionada ao seu projeto, à sua pilha de camadas aqui no painel de Layers, e essa camada automaticamente ativa um outro painel aqui em cima que se chama Propriedades. As camadas de ajustes funcionam em conjunto com o painel de Propriedades, onde, acessando esse painel, você consegue justamente fazer o ajuste de brilho e de contraste relativo a essa camada, aumentando o contraste ou diminuindo, aumentando ou diminuindo o brilho. Qual que é a diferença básica de editar utilizando camadas de ajuste e editar utilizando o menu de imagem? É justamente que você, ao editar usando esse menu, você faz ajustes diretamente nos pixels originais da imagem, exatamente como eu expliquei anteriormente. Utilizando uma camada de ajuste, esse ajuste fica associado à presença da camada de ajuste de brilho e contraste. Você pode, por exemplo, a qualquer momento, utilizando esse ícone de olho aqui no painel de camadas, esconder essa camada para que ela não seja exibida e automaticamente você esconde o efeito que ela causa na sua camada de baixo. E um detalhe interessante também é que as camadas de ajuste sempre vão ajustar as camadas que estão abaixo dela. Se você tiver uma imagem com muitas camadas, coisa que a gente vai ver mais na frente, você deve posicionar a camada de ajuste sobre a camada ou sobre as camadas que precisam receber esse ajuste. Então, clicando aqui, eu posso exibir novamente o efeito, exibindo e escondendo ele a qualquer momento. E você observa que o meu histograma ali em cima também vai seguindo esses critérios, esses ajustes. E eu posso adicionar vários ajustes ao mesmo tempo e todos eles funcionam de maneira independente. Clicando novamente aqui na opção para adicionar uma nova camada de ajuste, eu vou selecionar, por exemplo, de colocar aqui uma camada de curvas. A camada de curvas, de ajuste de curva, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o painel, ela funciona modificando essa linha aqui, olha, clicando e arrastando, para adicionar uma curva no seu projeto. A gente vai entender como é que ela funciona um pouquinho mais na frente, tá? Mas dessa maneira você consegue adicionar, olha só, uma camada de ajuste de curva, que pode ser habilitada ou desabilitada, e uma camada de ajuste de brilho e contraste, que pode ser habilitada ou desabilitada. E sempre que você quiser modificar as configurações desses ajustes, é só clicar sobre o ícone da camada e o painel de propriedades vai exibir aquele ajuste exatamente do ponto onde você parou. E você pode refazê-lo ajustando a seu gosto. Além de poder adicionar essas camadas de ajuste utilizando esse controle aqui embaixo, você também pode fazer isso utilizando o painel Adjustments, que seria o painel de ajustes. É só clicar nos ícones que representam cada um dos recursos que a gente tem disponível lá dentro da opção para adicionar uma nova camada de ajuste. Um detalhe interessante aqui é que a gente vai utilizar bastante o nosso painel de camadas de agora em diante, o nosso painel de ajustes também. Então a gente vai fazer uma pequena modificação no nosso espaço de trabalho para deixar ele mais atraente, digamos assim, para a gente trabalhar com esse tipo de ajuste. Eu vou pegar aqui esse painel de ajustes, vou arrastar ele aqui para o lado, olha só, colocar ele aqui na lateral direita e soltar. E o painel de layers eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar ele aqui embaixo do meu painel de ajuste, fazendo basicamente isso aqui, olha só. Eu vou ter uma coluna só para o meu painel de ajustes e para o meu painel de propriedades e de camadas, tá bom? A gente pode pegar esse grupo aqui onde tem o histograma e o navegador e posicionar ele aqui em cima, olha só, do nosso grupo onde a gente tem o nosso histórico prontinho, e dessa maneira a gente vai ter essas duas colunas seguindo esse critério. A gente tem aqui a camada de ajustes, propriedades e bibliotecas. A gente tem aqui o nosso painel de camadas. E sempre que a gente clicar em cada um desses ajustes, a gente dá 2 cliques aqui, olha só, ele vai abrir o nosso painel de ajuste ali em cima. Vou dar 2 cliques aqui, ele vai abrir o painel de ajuste ali em cima. Eu preciso aumentar aqui nesse caso. E você pode aumentar um pouquinho mais aqui para deixar o seu painel um pouco maior.
Ok? É claro, como a gente viu lá atrás, a gente pode fazer ajustes no espaço de trabalho à vontade, bastando que para isso a gente salve depois, né, clicando aqui em New Workspace e colocando exatamente o mesmo nome que a gente colocou no nosso espaço original. Prontinho, é só clicar em Save, depois confirmar a sobreposição, né? E prontinho a gente vai ter esse resultado aqui. Assim como você pode adicionar camadas de ajuste com facilidade, você pode exibi-las e ocultá-las ou removê-las também com facilidade. Para remover uma camada aqui no painel de Layers, você pode selecionar essa camada e clicar nessa lixeirinha aqui embaixo para removê-la. Observe que ao clicar aqui embaixo, ele vai mostrar uma pergunta. Apagar a máscara de camada? Eu vou clicar em cancelar porque eu preciso selecionar aqui, olha, nesse caso, a minha camada de ajuste, clicando aqui no ícone dela. Aí eu vou clicar aqui para remover essa camada e clicar em sim, pronto, essa camada vai ser removida. Uma outra maneira de apagar uma camada é arrastar ela também diretamente para cima dessa lixeirinha. Você nem precisa clicar sobre o ícone, basta arrastar e ele vai ser removido do mesmo jeito.